O Besouro Azul chegou voando com tudo nos cinemas do mundo todo. E hoje, nós vamos dar uma olhada no passado do Escaravelho e de seu hospedeiro, para a gente poder saber como realmente os dois se tornaram um só ser nos quadrinhos. A história do Escaravelho começou há muito tempo atrás, quando um agente ou talvez um cientista da expansão apresentou para o seu comandante da frota uma bioarma chamada Kanjida, que de acordo com ele, além dessa arma ser um ser vivo consciente, ele pode facilmente dominar o sistema nervoso de qualquer ser que ele encontrar. Ou seja, essa era a melhor arma que a expansão tinha criado naquela época para poder conquistar outros planetas que faziam parte do seu sistema solar. Kanjida tinha sido programado para sempre fazer as mesmas coisas. Primeiro se infiltrar no mundo alvo e depois se conectar com a criatura dominante do mesmo planeta. E depois de colher a informação sobre como tudo no planeta alvo funciona, ele daria um jeito de eliminar todas as defesas planetárias que o planeta alvo possui. E no final, a expansão viria para fazer o resto do trabalho, que é conquistar o planeta. Mas algum tempo depois, a expansão acabou atraindo muita atenção dos Lanterna Verde com seu jeito de fazer as coisas. E quando mais uma vez Kanjida foi enviado para se infiltrar num novo planeta alvo, ele acabou tendo azar de se encontrar com um agente da tropa, um Lanterna Verde que o atacou sem se conter. Mas Kanjida conseguiu se livrar do agente com seu teleportador que o levou para o planeta Terra. E na Terra ele foi encontrado pelos Maias, que naquela época estava em guerra contra os Náutiles, um povo do norte que era citado como ferozes em batalhas, e parece que faltava um pouquinho para os Náutiles conquistar os Maias. Mas quando o Testemunha Celeste, o líder dos Maias daquela época, se uniu com Kanjida, acreditando que Kanjida era uma arma enviada pelos deuses Maias para ajudar o seu povo na grande batalha contra os seus inimigos, tudo mudou para eles. Os Maias finalmente conseguiram expulsar seus invasores. Invasores esses que tempo depois foram capazes de estabelecer o famoso Império Azteca. Mas agora você já deve estar se perguntando, por que Kanjida não conseguiu controlar o seu novo hospedeiro? Bem, para começar não foi porque ele não quis, mas sim porque ele não conseguia fazer isso, porque o seu sistema estava meio bugado naquela época. E para a gente saber como isso aconteceu, primeiro temos que voltar no passado e falar da sua primeira missão. Quando Kanjida foi enviado para seu primeiro planeta alvo, ela achou uma garotinha que possuía uma força oculta que faria dela uma boa hospedeira de acordo com ele. Mas quando Kanjida tentou tomar o seu corpo à força, a dor causada no processo da união acabou despertando o poder oculto dela. E depois Kanjida notou que toda a matéria negra que estava naquele lugar estava sob o comando dela. Quando ela criou bonecos dessa mesma substância para prendê-lo e arrancar os seus pés. E enquanto Kanjida estava sendo torturado, ele usou toda a sua energia para fazer uma única coisa racional naquele momento: fugir das mãos da garota, é claro. E quando ele conseguiu fugir, parece que depois a expansão não conseguiu consertar ele por completo. Bem, na verdade, ele não tem tanta certeza se realmente foi a garota que danificou o seu sistema ou se foi o Lanterna Verde que estava atrás dele que fez isso. Mas seja como for, até naquele momento ele já não podia mais controlar o seu hospedeiro. Enfim, depois de quase passar 100 anos unido com o Testemunha Celeste, Kanjida precisava de um novo hospedeiro. Um hospedeiro que fosse novo e forte. Mas Testemunha Celeste estava tão viciado no poder do Escaravelho, que ele decidiu se prender para sempre numa pirâmide, que ele viria a derrubar momentos depois para que ninguém mais pudesse ficar com seu querido Escaravelho. Mas quando Kanjida percebeu o que estava acontecendo, ele tentou se desconectar para poder fugir do lugar, mas seu hospedeiro era tão determinado que o pegou no ato, e depois tentou forçar uma união com ele. Mas no processo Kanjida tentou fazer o possível para mandar para longe com seu raio transmaterial, e apesar de ter funcionado, ele não conseguiu fugir a tempo, e no final ele acabou sendo inteirado sob toneladas de pedras. E após passar muitos anos, um escavador achou ele, e daí ele passou de mãos em mão até que foi achado por um garoto chamado Jaime Reis. E como e quando Jaime achou Kanjida, isso ainda não ficou muito bem claro, porque existem 3 versões diferentes dessa história que contam como isso aconteceu. A primeira versão da história conta que o garoto encontrou o Escaravelho num beco do seu bairro quando ele estava com seus amigos, numa das edições da Crise Infinita. E quando ele achou, ele pensou que fosse apenas um brinquedo qualquer, só que um brinquedo qualquer interessante o suficiente para poder levar para casa. E no mesmo dia, enquanto ele estava dormindo, o Escaravelho se aproximou do garoto e depois se uniu a ele, sem que o mesmo soubesse. E momentos depois, o Gladiador Dourado apareceu no seu quarto, e depois pediu que ele se juntasse com outros heróis na grande batalha, para poder lutar contra vários vilões e salvar o destino do multiverso. E apesar da sua falta de experiência em batalhas, o garoto se saiu tão bem que chegou a impressionar até mesmo o Batman, que no princípio duvidava das suas habilidades. E a terceira versão da história, sim, a terceira versão da história, você ouviu muito bem, foi contada pelo próprio Jaime Reis na sua solo de 2016, quando ele conversava com o Flash do século 30. E nessa versão da história, parece que Jaime e seus amigos estavam brincando na beira do rio da sua cidade, quando de repente seu amigo Paco viu uma coisa brilhante azul boiando no rio. E já que o cara é meio doido, ele decidiu entrar no rio para ver mais de perto o que a coisa brilhante era. Mas o Escaravelho começou a se mexer e a liberar muita energia quando o mesmo tocou. E depois de derrubar Paco e Brenda, o Escaravelho tentou se fundir com a Brenda. Mas parece que isso não estava dando muito certo. E quando Jaime se aproximou e tocou no Escaravelho acreditando que o mesmo estava atacando sua amiga, o Escaravelho deixou a Brenda e depois se fundiu com Jaime, porque tinha percebido através do seu toque que Jaime era o hospedeiro ideal. E na sua segunda versão da história, começa com Ladama, uma vilã do Besouro Azul e da Liga da Justiça, mandando seus capangas meta-humanos para ir atrás daqueles que estavam com o Besouro Azul.
E alguns momentos depois, enquanto seus homens enfrentavam Metal-Manos de um grupo rival, Jaime e seu amigo Paco acabaram de algum jeito no meio da briga enquanto passeavam de carro. E quando um dos Metal-Manos atacou seu amigo Paco, Jaime pegou a mochila onde estava o Besouro Azul e depois começou a correr com ela, para poder afastar os Metal-Manos de seu amigo que já estava inconsciente. Mas enquanto ele estava fugindo, um dos vilões acertou a mochila e o Besouro Azul que estava lá dentro com uma faca. E esse ataque fez o Besouro Azul despertar e em seguida começar a se fundir com Jaime. E diferente das duas outras versões já mostradas nesse vídeo sobre a origem do Besouro Azul, nessa versão a fusão dos dois foi muito, mas muito bem detalhado e também doloroso para o lado do seu hospedeiro, visto que o escaravelho teve que perfurar o corpo de Jaime até encontrar a sua espinha para poder se fundir com a mesma. E isso nem sequer parou por aí, porque segundos depois, o escaravelho começou a reescrever o corpo de seu hospedeiro de um jeito que fez com que o garoto sentisse muita, mas muita dor até cuspir sangue no processo. Mas no final de tudo deu tudo certo, e ele se transformou no lendário e poderoso super-herói conhecido como Besouro Azul, o único protetor de El Paso. E por hoje é tudo, pessoal, e se vocês gostaram desse vídeo, ajude este canal a crescer com a tua inscrição.